Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a prof está aqui para a gente relembrar algumas dicas importantes para a gente elaborar o nosso texto. Porque às vezes a gente tem muitas ideias legais aqui na nossa cabeça. Só que é importante a gente tirar essas ideias da nossa cabeça e colocá-las num papel. Então, vamos lá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas dicas, sobre como escrever um bom texto. Produção textual. Então, a primeira dica importante que você deve estar pensando é a seguinte. Primeiro passo, a gente precisa pensar num assunto sobre o que você gostaria de escrever o seu texto. Sobre o momento que você esteve com seus colegas, sobre algum livro que você já leu, ou um filme que você assistiu e que foi legal, ou você pode escrever mudando o final da história, mudando os personagens, enfim, são alguns elementos importantes para você iniciar o seu texto. Então, depois que você decidiu sobre o assunto que você vai escrever, importante você definir um título, mas que seja um título bem criativo. E a ideia é que esse título seja escrito bem no meio da linha e com a letra inicial maiúscula. Combinado? Vamos, então, para o próximo passo. Depois que você decidiu sobre qual título que você vai escrever, a gente precisa observar bem os espaços iguais para o início dos parágrafos. Importante você prestar bastante atenção na sua escrita para que o seu texto não tenha muitas palavras nas mesmas frases, tá? Por quê? Porque se você escrever muitas palavras em cada frase, você pode ficar confuso, o seu texto pode não ficar bem claro, bem coerente. Então é importante você cuidar com a escrita dos parágrafos, tá? Então, parágrafo. Os parágrafos, gente, a ideia de parágrafo é justamente para eles organizarem as partes de um texto, para que a gente tenha uma sequência, para que tenha uma lógica de acontecimentos, de fatos, para que as pessoas que vão ler o seu texto, para que você, quando for ler o seu texto, entenda o que você quis dizer, né? Com a ideia inicial e assim por diante. Então, eu trago aqui para vocês uma partezinha de um parágrafo que eu retirei do livro, da história Onde Estão as Multiplicações, para mostrar para vocês como a gente pode estar criando e elaborando um parágrafo, sem muitas palavras e que a ideia esteja bem clara. Então, aqui no início, olha, vou mostrar para vocês. Bem no início da linha, a gente pode deixar 2 ou 3 dedos de espaços para iniciar o seu parágrafo. E sempre quando a gente for escrever, o início do parágrafo, o início da frase, com letra maiúscula. Isso eu vou estar falando e repetindo algumas vezes para a gente não esquecer, tá? Então, essa é a ideia de parágrafo que eu trago para vocês. A terceira dica. Quem é que lembra? O que será que pode ser a terceira dica? Terceira dica, gente. Sempre quando a gente for escrever frases ou elaborar parágrafos, a gente vai iniciar as frases com a letra maiúscula. Isso a gente não pode esquecer. O exemplo que eu trago para vocês. Maria gosta de dançar. Eu iniciei a frase com letra maiúscula. Maria é um substantivo próprio, porque é nome de pessoa. Isso a gente já aprendeu. Mas mesmo se não fosse um nome de pessoa, um substantivo próprio, eu iria iniciar a minha frase com a letra maiúscula. A quarta dica. Utilize a pontuação correta nas frases. Isso é muito importante. Por quê? Porque são elas que vai dar a tonalidade, a intensidade do meu texto, da minha frase. O exemplo que eu trago para vocês. Hoje eu fui para a escola. Eu usei uma frase afirmativa e eu usei um ponto final. Ou, hoje eu não fui para a escola. Eu usei o exemplo de uma frase negativa e também vou usar o ponto final na frase. Também a gente pode estar utilizando sinais de pontuação no texto para que a gente possa dar mais visibilidade à ênfase das frases no texto.
Se eu estou escrevendo um texto em forma de diálogo, eu não posso esquecer de usar o travessão e os dois pontos, que me remete uma ideia de diálogo, de conversa no texto. Se eu estou fazendo uma pergunta, eu não posso esquecer de usar o sinal de interrogação, porque eu estou questionando, eu estou perguntando algo. E assim por diante. Então, é muito importante a gente usar os sinais de pontuação adequadamente num texto, numa frase. A quinta dica. Quem será que lembra? O que será que pode ser a quinta dica? O seu texto deve ter início, meio e fim. O que é isso? Olha, os textos, a gente precisa fazê-los com uma sequência lógica, tem que ter uma coerência, tem que ter um sentido. Eu vou explicar cada uma dessas partes para a gente entender melhor. Então, o início do texto. Eu trago para vocês algumas palavras que remetem à ideia de início do texto. Vamos lá? Era uma vez, certo dia, a Adelaide e a Binha estavam conversando. Um dia pela manhã, numa manhã ensolarada, certa noite, um belo dia, numa festa de aniversário, e assim por diante. São ideias que eu posso estar utilizando para iniciar o seu texto. Dando sequência, eu vou continuar o texto com o meio, né? Já estou na metade do texto. Algumas palavras que podem me ajudar. Então, de repente, o Caio chegou perto da Binha. Quando Leonardo respondeu, em seguida, neste momento, a partir daí, depois de, são ideias que eu posso estar desenvolvendo no meu texto. E aí, eu já vou encaminhando as minhas ideias para o final do texto, eu vou fechando a minha ideia inicial, que eu posso fazer da seguinte forma. Foi então que, por fim, a Binha conseguiu resolver as suas multiplicações. Finalmente, Leonardo ajudou. Por isso, assim que, nesse caso, os colegas fizeram as pazes e assim por diante. Então, é muito importante eu começar o texto com o início, ter presente, claro, as minhas ideias, desenvolver o meio do meu texto e finalizar para que o leitor entenda o que eu quis dizer, para que o leitor, para que você entenda a sequência lógica do seu texto. A próxima dica: letra legível e a ortografia. Muito importante você perceber como está a sua letra. Você está fazendo bem caprichada? Como está o contorno da letra? Você está conseguindo colocar os pingos nos is, fechar as letras A, as letras O? Como está a sua letra? E a ortografia? Você está escrevendo corretamente? Você lembra das dicas que a prof, né, dá para vocês? Como que está a sua letra? Importante a gente não esquecer de escrever, né, corretamente, para que quem for pegar o seu texto entenda o que você quis dizer, qual foi a sua ideia, tá? Eu trago aqui para vocês a regrinha da letra M antes de P e B. Sempre quando aparecer nas palavras a letra P ou a letra B, eu só posso e eu só devo usar a letra M no final de sílaba. Então, eu trago para vocês alguns exemplos para a gente perceber. Tampa, pomba, também, tambor, dezembro, bombom, simpático, bambu, símbolo e bomba. São palavras, todas elas têm a letra M no final de sílaba, antes de P ou de B. Outra regrinha, outra dica importante que eu trago para vocês, na hora da gente escrever o nosso texto, palavras escritas com ão, ao tio, que dá ideia de futuro, e palavras com am, que dá ideia de passado. Vamos ver juntos os exemplos aqui? Então,
Palavras escritas com AM no final de sílaba. As meninas lancharam juntas hoje. Bom, se as meninas lancharam juntas hoje, elas já lancharam. Dá ideia de passado. E aí a gente sempre vai escrever com AM no final de sílaba. Outro exemplo. O tio. Os meninos lancharão juntos amanhã. Aqui a ideia é de chamar a atenção de que os meninos ainda não lancharam, né? Eles vão lanchar, ou seja, é futuro. Ainda não aconteceu o momento do lanche deles. E aí a gente vai usar no final de sílaba o tio. São ideias que nos ajudam a escrever corretamente e na hora da gente fazer a leitura, a gente possa fazer com coerência. Vamos para a próxima dica? A 7ª dica. Essa dica, ela é tão importante quanto as demais. Quando a gente tem uma dúvida, a gente sempre vai pesquisar no dicionário. Este pequeno livro vai ser o nosso amigo. No 3º ano, nós vamos usar muitas vezes a pesquisa, a consulta no dicionário. Sempre quando a gente tiver alguma dúvida, quando a gente precisar fazer pesquisas, a gente vai estar consultando o dicionário. A próxima dica, a 8ª dica então. Evite repetir palavras. O que é isso? Gente, sempre quando a gente está escrevendo, a gente vai fazendo uma leitura para a gente perceber se eu não estou repetindo sempre a mesma palavra. Então, né? E daí, né? E aí, porque daí o seu texto fica poluído, não fica coerente e não fica uma leitura legal, tá? Então a gente vai evitar repetir muitas palavras. A 9ª dica, seja criativo, seja criativa. A partir, né, de uma música, você pode estar iniciando o seu texto. Pode ser uma ideia inicial legal. A partir de algum livro, de uma história que você já ouviu, de um momento, uma brincadeira, né? Algo de bom que você ouviu, você pode estar elaborando o seu texto. Você pode ser criativo. E a última dica que eu trago para vocês. Releia seu texto com atenção. Quando você terminar de escrever, corrija. Sempre que necessário, vá fazendo a correção, tá? Você pode dar para algum colega fazer a leitura do seu texto. Você pode pedir para o seu irmão, ou a sua irmã, ou seus pais, fazer a leitura do seu texto para que eles possam depois falar para você o que eles entenderam da sua história, o que você pode melhorar, o que você pode corrigir. E depois você pode passar limpo, você pode fazer a correção no seu caderno de aula ou numa folha de rascunho. Combinado? Amados, boa leitura, bom trabalho. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. As profs estão preparando várias atividades bem legais, bem importantes, para a gente estar cada vez mais evoluindo, aprendendo a ler e a escrever corretamente. Fiquem bem, um super beijo para vocês e até o próximo encontro.